Bom, o assunto da nossa aula hoje é independência dos Estados Unidos. Aula passada, a gente também viu a independência das 13 colônias. Então agora nós vamos entender qual o processo para que o quê? Como foi formado essa sociedade dos Estados Unidos da América. Eu coloquei aqui, ó, as 13 colônias, aqui um mapa das 13 colônias, ó, para vocês verem que os Estados Unidos era isso daqui. E a gente viu que na independência das 13 colônias, o que aconteceu? Aconteceu que esses colonos que moravam aqui não gostaram do quê? Não gostaram que a Inglaterra fizesse o quê? Apertasse o pacto colonial. Então, o que acontece? Esses colonos, eles estavam acostumados com um afrouxamento do pacto colonial. Então, assim, a Inglaterra não dava muita atenção para essas colônias. Claro que nós temos a diferenciação das colônias do sul e as colônias do norte, como a gente viu na aula passada, evidentemente, mas havia um afrouxamento do pacto, certo? Esse afrouxamento do pacto, o que é isso? A Inglaterra deixava os colonos meio que livres, né, dentro destas colônias para comercializarem com outras localidades, sem passar pela Inglaterra, toda essa questão do pacto colonial. O que acontece? Houve a Revolução Industrial dentro da Inglaterra e houve também a Guerra dos 7 Anos. Então, a Inglaterra precisava de mercados consumidores, matérias-primas e também já tinha gastado dinheiro com essa guerra. E aí, quando ela olha, vê as 13 colônias, ela fala, o que eu vou tirar? Eu vou explorar dali. E começa a taxar leis intoleráveis que a gente viu na aula passada, apertando o pacto. E os colonos se revoltam contra isso, vão entrar em guerra vão entrar em guerra com a Inglaterra. Entrando em guerra com a Inglaterra, os colonos não têm muito dinheiro para isso, vão atrás da França e conseguem um apoio, e aí eles vencem a Guerra de Independência. Ok, George Washington é eleito como o primeiro presidente dos Estados Unidos, mas agora nós temos que entender que é um país, então precisa do quê? Da Constituição, precisa de saber o que vamos se guiar dentro dessa independência dos Estados Unidos. Então, o que esses colonos fizeram? Sentaram e criaram uma Constituição. Elegeram uma Constituição, a Constituição de 1787. Até hoje, os Estados Unidos é regido por essa Constituição de 1787. Claro que já foram colocados vários artigos dentro dessa Constituição, mas a base dela é ainda essa de 1787. O que é essa Constituição, ou seja, esse conjunto de leis que esses colonos, né, versava, dizia, né, o que estava escrito. Dividiu o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, baseado nas ideias iluministas de Montesquieu, que a gente já viu também, né, que ele dividiu os 3 poderes, ele escreve um livro sobre isso, e aí os Estados Unidos, os colonos de lá, pegam esse preceito do iluminismo, né, o Estado liberal, e vai colocar dentro da Constituição. Interessante, quando a gente fala de colonos, a gente percebe que o quê? É um grupo de pessoas que se revoltaram contra uma exploração de um país, né, num determinado território. Mas essa independência das 13 colônias teve várias contradições. E a gente vai entender essas contradições. Povos nativos e pessoas escravizadas não eram considerados dignos de liberdade. Então, ou seja, dentro dessa Constituição, mesmo com os princípios iluministas, que dá a ideia de luz, não foram contemplados com essa Constituição. Vamos entender o que é isso. Foi mantido dentro dos Estados Unidos o regime escravista. Então, os escravos não foram libertos. Aliás, tanto que depois dessa guerra de independência, os Estados Unidos, por causa desse regime escravista, eles vão entrar numa guerra de secessão, né? As colônias do sul mas as colônias do norte, elas vão brigar entre si por causa desse regime escravista, porque o sul queria se manter escravo e o norte não queria escravidão, porque o norte estava fazendo a industrialização, precisava de mercado consumidor. E eles vão entrar em guerra por isso, mas isso é assunto do outro lado. Os povos nativos, o que acontece? Não garantiram nenhum direito foi colocado na Constituição de 1787. Por quê?
Quando esses colonos chegam na região, como eu disse para vocês, tem povos indígenas lá. Apaches, Comanches, tem esse pessoal lá. São os povos indígenas da América do Norte, que a gente pensa que não tem, mas tem. E esses povos indígenas, eles vão gradativamente perdendo as suas terras e quando chega a independência, a Constituição de 1787, não é garantido nenhum direito a eles. Aliás, há uma exploração muito maior e se intensificou com o tal da marcha para o oeste. O que era a marcha para o oeste? A gente viu lá no mapa lá atrás, eu vou voltar para vocês verem, só para a gente entender. Essa aqui, ó, eram as 13 colônias. Após a independência, os Estados Unidos saiu à busca desse território que ele é hoje. Isso foi um movimento da marcha para o oeste. O que é isso? Estimulou os colonos a saírem daqui, a comprarem terras, né? O Estado vendia terras e dava benefícios para esses colonos e garantia terra, garantia produto agrícola, insumos, para que eles saíssem dessas 13 colônias e fossem dominando essa região. Só que a gente tem que entender que nessa região nós temos os povos nativos. E esses povos nativos, gradativamente, o que eles fazem? Ou eles são mortos perdendo o seu território, porque eles vão lutar por esse território. Então, dentro da Constituição de 1787, não tem garantido nenhum esses direitos desses colonos. Aqui há um outro mapa da marcha para o oeste, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, as 13 colônias, e olha aqui os colonos marchando, né, indo para o interior dos Estados Unidos, buscando esses territórios, matando os indígenas e um símbolo clássico dessas terras que era o bisão. Nesse momento da marcha para o oeste, o que acontece? Você tem uma matança em massa desse bisão para ele se tornar um animal quase extinto hoje dentro dos Estados Unidos. Isso aqui é uma representação desse colono que ia para a marcha para o oeste. Os filmes de faroeste que a gente assiste. Os filmes de faroeste, basicamente, está baseado nessa marcha para o oeste nos Estados Unidos. Outras pessoas também que ficaram fora dessa Constituição de 1787 foram as mulheres. Elas foram ignoradas no processo de independência dentro dos Estados Unidos, porque foi feito só por homens. E aí o que as mulheres ficam? Sem participação política nenhuma. E essas mulheres dentro dos Estados Unidos, elas começam a lutar por essa participação. Vão fazer intensos movimentos para conseguir o direito ao voto no início do século XX. Elas eram chamadas de sufragistas. Aliás, várias foram perseguidas, várias foram mortas pelos seus maridos, foram colocadas em manicômio, em casa de louco, porque queriam uma participação política também dentro dessa Constituição da independência dos Estados Unidos, dessa criação desse novo país. Lembrando, sim, foi abolido a escravidão? Foi, mas continuou o processo de segregação dentro dos Estados Unidos e isso continua até hoje, né, esse processo de segregação. As mulheres sim conseguiram uma participação política. Os indígenas praticamente eles foram esquecidos, né? Quando a gente fala de história dos Estados Unidos, eles só vão lembrar dos indígenas quando? No Dia de Ação de Graças. Que o que aconteceu? Quando os colonos chegaram, eles não sabiam nada, os indígenas, na maior da boa vontade, ajudaram os colonos fizeram um jantar para agradecer e depois saíram tomando os territórios indígenas e matando os indígenas, né? Interessante isso. Os indígenas foram esquecidos, os negros foram segregados e quem consegue aí uma participação política são as mulheres dentro dessa construção de país dos Estados Unidos. Bom, encerramos nosso assunto da aula hoje. Alguns avisos importantes. Realizar as atividades do livro didático adotado, módulo 2, página 303, 302 e 304. Fazer um caderno, copiar as perguntas e responder. Então, dessas 3 páginas, vocês vão fazer um caderno, copiar as perguntas e responder. Não precisa copiar o texto, é só as perguntas. E a 305 no livro, tá? Então, a 305 vocês vão fazer no livro. Não esqueça de deixar o seu nome no comentário para constar como chamar. Qualquer dúvida, estarei online no horário e plataforma estabelecida pelo colégio, então lá no grupo do WhatsApp. Mas também me procure no Instagram, @RodriguesFerreira Dias, que na medida do possível eu retornarei. Até mais!